Olá, bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Derlídio Siqueira e este é o 8º vídeo da segunda temporada do Órfãos do VBA. Nesse episódio, nós vamos estudar o template de código do addin de função. Bom, vamos lá. Na pastinha do nosso addin tem 10 arquivos. Alguns deles não fazem parte do addin em si. Esses últimos 4 arquivos aqui, módulo.bas, jextenso.ts, jextenso.js e index.html, nós usamos nas aulas anteriores. Eles não são necessários para o addin funcionar. Eu deixei esses arquivos aqui apenas para que você tivesse o histórico do trabalho que a gente fez até agora. Esse worksheet aqui também não faz parte do addin. Eu só deixei ele aqui para facilitar o seu trabalho na hora de testar a macro extenso que eu migrei do VB para o VBA. O que faz parte do addin mesmo são esses 5 arquivos aqui. Function.ts é o código fonte do addin, que nós vamos ver já já. Function.js é esse mesmo código já compilado para JavaScript. Function.xml é o arquivo de manifesto do addin. Ele é o carinha que contém todas as informações que a interface do Excel usa para vincular o nosso addin ao worksheet, ou a planilha, como você preferir. Function.html é o arquivo que agrega os scripts que são usados pelo nosso addin. Para o nosso addin funcionar, ele depende do office.js, que é o carinha que expõe toda a API do Excel para a gente. O nosso código também pode depender de outras ferramentas, como o jQuery, por exemplo. É nesse arquivo HTML que estão especificados os links para esses recursos. E por último, nós temos aqui um arquivo help.html. Esse é um requisito e uma boa prática na criação de addins de função. Só pelo nome, você já deve ter uma ideia do propósito dele. É claro, ele é a página de ajuda do addin. Até aqui, beleza? Então vamos ver o que mudou no código. Bom, a primeira linha aqui corresponde à função de inicialização do Office. Isso é padrão. Todo addin, independente do tipo, addin de função, addin de conteúdo, addin de painel, tem que especificar essa estrutura de inicialização aqui. Nós já vimos essa estrutura antes. Eu expliquei como ela funciona no vídeo 8 da primeira temporada dessa série. O que eu fiz aqui? Bom, eu copiei o código da nossa função jextenso aqui para dentro. Todo ele. Você pode estranhar o fato de que eu estou começando uma função criando uma outra função. Mas nós também já falamos sobre isso antes. Em TypeScript, essa é uma construção normal. Jextenso será uma função privada dentro dessa função anônima aqui. O código de jextenso nós já estudamos também, então eu não vou ficar perdendo tempo para explicar tudo de novo aqui. O que importa é o que está depois da declaração da função, lá embaixo. Se eu colocar o mouse aqui do lado do número da linha, o Visual Studio Code vai habilitar os controles que me permitem esconder blocos de código. Eu vou clicar no sinalzinho de menos aqui para esconder o corpo da função jextenso, porque o que eu quero te mostrar é o que vem depois dela. Essa primeira linha aqui inicializa o objeto CustomFunctions. Essa segunda linha cria o prefixo que nós vamos usar para chamar nossa função lá no Excel. Eu estou usando letras maiúsculas aqui porque a documentação dessa parada lá no Office Dev diz que, por convenção, prefixos e nomes de função devem ser especificados em maiúsculas. O bloco seguinte define os metadados que o Excel precisa para saber como manusear a nossa função. Essa estrutura aqui é um JSON. Eu acho que eu não disse isso ainda, mas JSON significa JavaScript Object Notation, ou seja, notação para objetos em JavaScript. Eu vou falar mais sobre JSON mais à frente nessa série. Por enquanto, vamos apenas tentar entender quais metadados estão sendo definidos aqui. Aqui eu estou especificando que o prefixo E0 vai ter um elemento jextenso que corresponde a esse conjunto de dados. Esse item call informa o nome da função que vai ser executada quando o cara escrever e0.jextenso lá no Excel. Por comodidade, eu usei o mesmo nome aqui
e aqui. Mas esses nomes não precisam ser iguais. Se eu quisesse, eu poderia usar um nome diferente aqui. Por exemplo, reais. E lá no Excel, eu escreveria E0.reais para escrever valores por extenso. Mas eu vou deixar como estava, J extenso. Depois vem aqui um description. Bom, está na cara o que isso quer dizer. Eu vou fornecer uma descrição resumida do que essa função faz. Depois vem help URL, onde eu especifico a página de ajuda dessa função. Lembra daquele arquivinho help.html que tem lá na pastinha do nosso adin? Então, é aqui que eu digo que se o usuário precisar de ajuda, o Excel deve abrir aquele arquivinho lá. Depois eu tenho um item result, que é composto de 2 elementos. Result type diz qual tipo de retorno da minha função. Ela vai retornar uma string. Result dimensionality especifica as dimensões do retorno. Aqui eu usei scalar, que segundo a documentação especifica que eu vou afetar uma única célula da planilha. Esse item parameters é o mesmo esquema do result, só que aqui eu vou definir o tipo de dado do parâmetro que deve ser passado para a função JExtenso. Name especifica o nome do parâmetro. Eu coloquei aqui valor. Description, novamente, uma breve descrição do parâmetro. Value type, eu especifiquei number, que é a nossa única opção para números. Value dimensionality também vai ser scalar, já que a função recebe um valor simples ou o conteúdo de uma única célula. Por último, nós temos aqui options. Para o nosso tipo de função, as opções batch e string são false. Nós não vamos executar instruções em lote, que poderiam demorar muito para retornar um resultado, nem vamos atualizar o valor da célula em intervalos regulares, que seria o caso do string. E isso fecha a declaração dos metadados da função JExtenso. Se eu tivesse outras funções nesse mesmo pacote, eu precisaria criar um bloco desses para cada uma delas. Mas eu não tenho. Uma função só já está de bom tamanho por enquanto. Agora vem o código que vai realmente adicionar a função ao ambiente. Eu vou chamar o Excel Run e vou pedir para ele executar isso aqui. O Run vai me passar um objeto context. Essa linha aqui é que faz a mágica de adicionar todas as funções customizadas que eu defini ali em cima ao meu workbook. E isso é feito através do context. Uma vez que eu disse ao context tudo o que eu quero, eu peço para ele sincronizar. E é isso. Aqui eu negligenciei o tratamento de erro, ou menino preguiçoso. Mas nós já vimos uma forma mais apurada de tratar erros lá no vídeo 8 da primeira temporada. Qualquer dúvida, assiste ele de novo. Beleza? Hoje nós vimos a estrutura básica de um adin de função. Vimos como fazer a definição dos metadados e como as funções customizadas são vinculadas ao workbook. No próximo episódio, nós vamos ver como é um arquivo de manifesto de um adin de função. Espero você. Um abraço.